ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Luna Solis Cast, o podcast literário do canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes. E eu sou Laura Zaca. E no episódio de hoje estamos com um quadro Escrita Criativa para falar da diferença entre protagonista, personagem principal e herói. E falarmos dos seus arquétipos. É logo depois da vinheta. E hoje, gente, no episódio de hoje, a gente vai falar do carinha aí que é o que faz a gente acompanhar uma história, né, gente? Que é aí o protagonista, o herói, o personagem principal, mas tem algumas diferençazinhas entre eles aí, né? Hoje a gente vai explicar pra vocês aí quais que são elas, né? E como que elas acontecem aí em diferentes de histórias e gêneros de histórias por aí afora. Porque assim, né, gente? Embora toda história dele tenha um protagonista, muitas pessoas confundem o protagonista com o personagem principal ou com o herói. Embora, na maioria dos casos, sim, eles vão ser a mesma pessoa. Mas a definição deles é um pouco diferente. E em alguns casos, realmente, eles vão ser personagens diferentes. Então, né, vamos dar uma estudada aqui, gente. Vamos às definições. Vamos conhecer, entendeu? É uma pergunta deveras interessante. Então, o que é o protagonista? A gente está usando aqui como fonte o site do João Nunes. O termo protagonista tem origem no teatro grego, com tantas outras coisas relacionadas à arte dramática. Descende da palavra protagonistes, que, por sua vez, nasce da junção de protos, que significa primeiro, com agonistes, que quer dizer ator. O protagonistes era, assim, o primeiro ator, ou seja, o ator que desempenhava o papel principal de uma peça de teatro. Esse significado mantém-se no essencial. Podemos dizer que, numa história, o protagonista é o personagem que tem o papel principal. Concretamente, é o personagem que faz o enredo da história avançar, normalmente ao perseguir um determinado objetivo de grande importância dramática. Ou seja, né, é o personagem que move a trama, cujas decisões vão afetar toda a narrativa, os personagens ao redor, entendeu? Às vezes até o mundo, entendeu, gente? E qual que é a diferença entre o protagonista e o personagem principal, hein, gente? E segundo o site João Nunes, o protagonista é o personagem cujas ações em perseguição de um objetivo central mais contribuem para a progressão dramática da história. É também muitas vezes o personagem que mais se transforma em consequência das escolhas, enquanto o personagem principal é um personagem envolvido diretamente na história e por ela afetado, através do qual o espectador acompanha a maior parte dos eventos narrados. É frequente que o personagem principal seja o próprio protagonista, mas nem sempre é assim. E segundo o site Os Rabiscos das Geadas, em termos simples, eles dizem-nos que a personagem principal, também conhecida como narrador, relata a história. O protagonista entra em ação e sofre muitas mudanças, e o herói salva o dia. Em suma, o personagem principal é a pessoa por cujos olhos estamos vendo a história, e o protagonista é a personagem que está agindo para levar a história adiante. E como que a gente pode observar esses exemplos, alguns exemplos, né, na prática, em histórias muito conhecidas por aí afora? Essa diferença, né, entre o protagonista e o personagem principal. Os exemplos de quando eles não são a mesma pessoa. Então, todo mundo, né, acho que já ouviu falar de Sherlock Holmes, né, gente? E os livros de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, são narrados pelo ponto de vista de Dr. Watson, pelo qual acompanhamos o desenrolar da trama. Mas o protagonista é o detetive Sherlock Holmes. Outro exemplo é no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. O personagem principal pelo qual acompanhamos o ponto de vista é o garotinho Charlie. Mas o protagonista, o personagem cujas decisões movem o enredo, é o Willy Wonka. Ou seja, né, gente, o personagem principal é aquele que você vai acompanhar o ponto de vista. Exatamente. O protagonista é o personagem que move a trama. E é por isso que nem sempre eles são a mesma pessoa. Porque, às vezes, o personagem principal que tá narrando é o melhor amigo do cara. No caso, por exemplo, o Dr. Watson. A gente acompanha a jornada do Sherlock sobre o olho do Dr. Watson, que fica a cada 3 segundos elogiando o Sherlock. Ai, nossa, como ele é genial, entendeu?
Mas as decisões que movem a trama é do Sherlock, porque ele é o inteligente do rolê, entendeu? O Watson só conta, mas Ele quem só toma conta. as decisões é o Sherlock. Daí a gente vê a diferença, né, do personagem principal para o protagonista, né? Mas, na maioria das vezes, o ponto de vista é do protagonista. Percy Jackson, Harry Potter, É o que mais tem, né? É o que mais tem. O que mais tem por aí são livros, por exemplo, que o protagonista é o personagem principal. E é por isso que eles se confundem. E aí a gente entra na história, né? Que outro personagem que se confunde muito com o protagonista e o personagem principal é o herói. Só que aí a gente entra na questão de que o herói ele é um arquétipo do protagonista, porque existem outros arquétipos aí, gente, não só do herói, entendeu? Embora a maioria das histórias use o arquétipo do herói, e é por isso que eles se confundem. Então vamos conhecer aí quais são esses arquétipos aí do protagonista, né? E depois a gente vai também dar uma aprofundada, né, no arquétipo do herói que se subdivide em outros, gente. Em vários. Entendeu? Adoro. Calma, vou explicar. Facinho de entender. Segundo ali o site do João Nunes, o livro Writing for Emotional Impact, do guru Carl Iglesias, aponta 4 tipos diferentes de protagonistas. O primeiro deles é o herói, o mais famoso, né, dos arquétipos. E segundo ali o fonte também do João Nunes, é o personagem aventureiro, ativo, corajoso, positivo, melhor do que nós em quase todos os aspectos. Não é quem nós somos, é quem nós gostaríamos de ser. Ali pelo site do Tertúlia Narrativa, a gente também tem uma outra definição, né? Um acréscimo aí para essa definição. O herói ele é envolto pela moral e pela ética. É moldado por seus ideais, sempre nobres e altruístas, sendo assim uma personificação do bem. O herói está disposto a se sacrificar para alcançar seu objetivo em nome do bem maior. A gente tem vários exemplos aqui de heróis, mas a gente vai deixar para comentar um pouquinho mais deles quando a gente for se aprofundar nos subarquétipos do herói. Devem ter ouvido falar, seria um vexame se não tivessem ouvido falar. E dentro, né, de todas essas definições aí, nós temos a pessoa normal. E segundo o site João Nunes, a pessoa normal é o cidadão comum, igual a nós, que é atirada por algum incidente para circunstâncias excepcionais. É o tipo de protagonista com quem nos identificamos mais facilmente. E o site Tertúlia Narrativa complementa. Esses personagens lutam para superar suas dúvidas e obstáculos, apesar das limitações. E esse é o tipo, assim, de protagonista, de personagem principal mais comum que se tem, né? Se você for tirar a parte as histórias que abordam sobre heróis em si só, né? É o tipo mais comum que você vê por aí afora em livro, em série, em novela. E, como exemplo, né, a gente destacou aqui, por exemplo, a série de livros Os Bridgertons, da Julia Quinn, que nós temos a história ali de 8 irmãos, que são pessoas comuns, e cada um deles ali vai contar a sua própria história no decorrer da narrativa. Claro que sempre tem o deslanche, né, da narrativa que vai dar o pontapé inicial para a história começar, né? Mas aqui nós temos pessoas, humanos normais, que vão ter ali um tipo de história, um drama que vai acabar se desenrolando ali em uma narrativa. E assim, né, a pessoa comum, ele é muito comum nas histórias de romance, enquanto o herói, ele é mais o personagem de histórias de aventura, de fantasia. Então aí você já consegue uma diferença, né, desses dois que são os mais famosinhos aí dos arquétipos do protagonista, né? O herói, ele normalmente ele vai estar em alguma aventura, Uma missão. normalmente envolve um mundo fantástico, mágico ali, e normalmente ele tem alguma habilidade especial que faz ele se destacar dos demais. Às vezes é um poder mesmo de coisas mágicas. Eu sou o Harry Potter, eu sou um bruxo, varinhas. Eu sou o Percy, eu sou um Semideus. semideus. Tem um diferencial. Enquanto, né, as histórias de romance são pessoas comuns, entendeu? Tipo, os Bridgertons, eles são lords leis ali da época Da Inglaterra, né? Ali. De 1800. Da era georgiana, né? Podia ser a gente. Exatamente, entendeu? Podia ser a gente. Fica atrapalhando minhas fanfic não! Qual é? E o terceiro arquétipo ali do protagonista é o desfavorecido. Segundo fonte ali do João Nunes, o personagem que tem tudo contra ele e começa a história já em vantagem. Não nos sentimos iguais a ele, nem o queríamos ser, mas essa sua inferioridade torna a sua luta e superação ainda mais simpática e admirável. E o site Tertúlia, né, complementa. É um
protagonista atraente, porque ele nos faz sentir 3 emoções. Compaixão por sua falta de autoestima ou recursos para ser bem-sucedido, incluindo quaisquer deficiências físicas, emocionais e sociais, etc. A admiração por sua determinação de triunfar sobre os obstáculos e assumir o controle sobre suas vidas. E suspense para a plausibilidade de que se eles terão sucesso, mesmo com todas essas coisas contra ele, entendeu? O mundo contra ele. E se ele vai superar isso aí como, entendeu? Porque parece que nada dá certo, né? É porque, gente, ele é tão assim, a vida dele tá tão ruim que você começa a torcer pra ele pra ver se ele vai sair daquela situação. Adoro. Porque vontade de torcer a gente não tem, mas é isso que faz a gente torcer pra eles. Eu adoro que, tipo assim, quando a gente tem o herói, né, a pessoa comum, às vezes a gente quer estar na situação deles, entendeu, gente? O herói ir pra uma aventura e tal, entendeu? Ser um personagem com poderes e tal. Quando é a pessoa comum, normalmente é um romance. Então você, nossa, eu queria ter um romance tipo esse tipo aqui, da entendeu? fulana. Da fulana. Aqui, o personagem, ele começa um negócio na merda, entendeu? E a coisa só vai piorando, entendeu? Aí você, mano, como é que ele vai conseguir no final? Aí quando você quer saber por causa disso. E aí, como exemplo aqui, a gente colocou o Apolo, lá do As Provações de Apolo, do Rick Riordan. Por quê, gente? Eu sei que o Apolo é um deus, entendeu? Mas é que nessa situação específica, ele não é herói, não. ele perdeu todos os poderes dele. Ele virou humano. Gente, pra vocês terem noção, ele começa a história literalmente no lixo. Gente, que é mais na merda que isso? Gente, ele começa no lixo. O primeiro capítulo é ele, humano, dentro de uma caçamba de lixo, gente. E a coisa só piora, entendeu, gente? Aí ele vai pro acampamento meio sangue e ele descobre que ele não tem nenhum poder dele, entendeu? Nenhum. Ele é o deus da arquearia, ele vai pra aula de arquearia e ele erra os alvos. Mano, o deus da arquearia errando os alvos. Mano. É de dar pena. Ele perdeu os poderes por um motivo, né? E ele precisa se provar digno de novo, né? Para recuperar esses poderes divinos aí. E aí, o Zeus, o pai dele, fala então, pra você recuperar os seus poderes, Apolo, você vai ter que ir nessa missão suicida aqui de recuperar os oráculos perdidos. Você não deu os oráculos, você vai recuperar isso aí. Só que você vai fazer isso sem poderes, tá? E você fica com pena dele, porque, tipo assim, os outros heróis do Rick Riordan, tipo o Percy Jackson, o Jason Grace, a Talia, o Nico D'Angelo, todos eles são semideuses, eles têm poderes. Então você, tipo... por mais que eles passem por muitas dificuldades e tal, você sabe que eles vão conseguir, de alguma forma, superar aqueles obstáculos. Você eles torce por eles. Eles têm poderes, eles são semideuses. O Apolo, ele não tem poder nenhum, ele é um humano comum jogado numa situação, O menino tipo... tá perdido lá. Perdido. E você fica, como é que ele vai recuperar esses oráculos aí, entendeu? E lutar contra esses vilões aí super mega poderosos sem poder nenhum, mano. E, gente, é só ladeira abaixo. Que eles se envolvem em cada enrascada aqui. E o livro do Apolo é o único dos livros ali do Rick Riordan que não segue a jornada do herói. Porque ele não é um herói, gente. Ele é um Zé Ruela. Você pode perceber que ele não sai do seu mundo comum pra ir embarcar numa outra coisa. Porque, tipo assim, o mundo que ele tá é o mundo que ele já conhece. Só que ele tá na classe desfavorecida dele, entendeu? Ele começou ali meio por baixo. Ele não tem um mentor. Ele é um cara imortal de centenas de anos, milênios, entendeu? Não tem um mentor, entendeu? O mentor dos semideuses é o Kiron. E o Kiron, tipo assim, foda-se. Você fez um monte de merda, você tá pagando pelos seus atos, tá, querido? Que é basicamente como o Kiron também tratava, por exemplo, o Sr. D, que tá lá governando o negócio lá do acampamento, porque é uma punição, entendeu? Aí quando o Apolo chegar com a punição, então se vira. Por isso, né, gente, que não tem exemplo melhor do que o Apolo pra se encaixar nesse arquétipo aí do desfavorecido. Ele é o exemplo perfeito. E não, o Rick Riordan literalmente, sendo o quê? Literal, gente, ele pegou o arquétipo do desfavorecido e colocou literalmente no Apolo. Encaixou o pobre do Apolo no arquétipo, e é isso aí. Ai, tadinho, gente. Ele foi lá, colocou literalmente o arquétipo do herói no Percy e comi Apolo, deus do sol, deus da arquearia, da música, das artes, da perfeição, da beleza. Eu vou colocar você no arquétipo do desfavorecido. Gostei. Você não é único, você é só mais um na multidão. E o quarto arquétipo de personagem que a gente tem é um dos meus favoritos do momento, que é o anti-herói. Bem famosinho nos dias de hoje, tá muito no favoritismo, né? Hoje em dia todo mundo, eu amo um anti-herói. E segundo o site João Nunes,
O anti-herói é o personagem sombrio, perturbado, às vezes claramente negativo. Não gostaríamos de o ter nas nossas relações, mas não conseguimos tirar os olhos dele. E o site, Tertúlia Narrativa, complementa. Ele é moralmente conflituoso e representa o lado mais sombrio da natureza humana. Este personagem evoca fascínio, já que estamos intrigados pelo seu lado sombrio, admiramos sua coragem de ser mal e desafiar a moral estabelecida. Eles não despertam a empatia naturalmente, portanto, para formar o vínculo, o leitor deve compreendê-los a admirar algo sobre eles. Sua inteligência, seus motivos, sua falta de opções ou até mesmo um valor positivo raro, como a lealdade à família ou a paixão. E aqui eu vou abrir um parêntese como exemplo, porque eu acho que, assim, na minha opinião, o exemplo perfeito de anti-herói que a gente tem é o Daemon de Demon Paradise, que apesar de ser uma série, veio da literatura, veio dos livros, e o Daemon, gente, ele é maravilhoso, Todo mundo gosta do Daemon, apesar do Daemon fazer umas coisas muito questionáveis ali ao longo da história. E aqui, como exemplo, a gente trouxe uma série de livros que são ali do gênero de dark romance, que é a série Devil's Night, que a gente tem ali como protagonistas 4 garotos ricos, mimados, que simplesmente aprontam todas na véspera do Halloween. E eles fazem umas coisas bem questionáveis ali durante a história. Mas você não deixa de gostar deles, apesar disso, por causa dessas características que a gente vai aprendendo a gostar deles ali durante o decorrer da história. Que é aquela coisa, O anti-herói é aquele cara que, assim, ele tem um objetivo e ele vai cumprir seu objetivo. Se ele tiver que ir pelo caminho bom, ele vai. Mas se ele tiver que ir pelo caminho ruim, ele também vai. É aquela coisa, se pra salvar 20 ele tiver que matar 2, ele mata os 2 pra salvar 18 pessoas. É por aí. E é por isso que eu acho que o anti-herói conquista tanta gente, Porque eu acho que eles são os que mais se parecem com a gente, Eles são pessoas comuns que vira e mexe vão cometer erros e acertos. E é isso aí. Acho que é por isso que a gente aprende a gostar tanto deles assim, E, é importante lembrar que o anti-herói nem sempre ele é o protagonista, gente? O anti-herói, ele é um arquétipo de personagem, mas de vez em quando ele assume o papel de protagonista. E quando ele faz isso é quando ele tá movendo a história, Ele tem um ponto de vista. O Daemon, ele é um anti-herói, ele é um personagem anti-herói, mas ele não é o protagonista. O protagonista é a Helena, Agora, se você quiser uma comparação, por exemplo, de um anti-herói desse mesmo universo, a gente tem, o Klaus Michael. O Klaus eu amo. Ele começa como somente um personagem anti-herói, mas ele ganha protagonismo na própria série dele, que ele move literalmente a história até o final, E todo mundo ama ele, gente? Todo Quem não mundo ama ele? ele, Apesar das coisas questionáveis que eles fazem, não tem como você não amar ele. Então, o anti-herói, ele sempre rouba a cena, independente se ele é o protagonista ou não. Só que ele ganha muito destaque quando ele é protagonista. Ele é um personagem tão legal que as pessoas começam a colocar ele como protagonista, porque... Ele rouba a cena, gente. Ele rouba os holofotes. Sempre vai roubar os holofotes. Eu não me importo de ser o vilão. Porque alguém tem que fazer esse papel e fazer o que é preciso. Você faz coisas ruins sem motivo. Se é pra ser mal, que seja com um motivo. Ou então não vai merecer ser perdoado. E aqui a gente vai acrescentar um 5º tipo de protagonista, já que ele é um tipo de protagonista bem recente. É por isso que a gente não tem muito historiadores, muitos estudiosos dessa área da narrativa abordando eles em livros mais antigos, não é mesmo, gente? A gente tá falando aqui do vilão, porque assim, gente, assim como os anti-heróis, eles vão ganhando ali destaque justamente por eles serem um pouquinho mau caráter, e aí as pessoas se interessam por eles, e aí os autores decidem, por que a gente não faz eles o protagonista, em vez de ser só um personagem qualquer ali, entendeu? O pessoal de agora, tá começando a colocar quem como protagonista? Os vilões, entendeu, gente? Gente, que tem vilão que não tem como você odiar, E como fonte, a gente tá usando aqui o Medium.com, que é um site que aborda o vilão como protagonista, viu, gente? Não, então, como eu disse, não tem muitos estudiosos de livros e tal, mas os sites costumam agora listar o vilão como protagonista justamente por ser uma nova onda. Que foi? Tu acha que terrorista não pode ter fã? Meu irmão, é só tu ter estilo que tu tem fã. O protagonista não precisa ser bonzinho nem correto. Em muitas histórias mais recentes, inclusive, ele poderia ser tranquilamente um vilão.
Nesses casos, os objetivos maldosos desses personagens seriam os objetivos centrais da história, e as pessoas que tentam impedi-los assumiriam o papel de antagonistas. Ou seja, a gente começa a ver a história pelo ponto de vista do vilão, que tornou ele ser um vilão, né? Como é o caso, por exemplo, dos filmes mais recentes aí da cultura pop, né? O Coringa, a gente tem a Malévola, a gente tem a Cruella. Então, assim, né, gente? A gente começa... Olha, a gente tem um problema com esse tipo de filme. Porque, assim, né? Alguns começam a humanizar os vilões. Tipo assim, né? A Malévola é transformada de vilã pra anti-heroína até o final da história, entendeu? Cruella, eles conseguem manter ela na vilania, o Coringa também, mas a gente começa a entender os motivos deles, entendeu? Porque você começa gente? a ver o lado deles, das coisas. E assim, gente, quando eles anunciaram Cruella, eu fiquei, não, eles não vão fazer a gente, que nem eles fizeram com Malévola, fazer gostar dela, não. Gente, ela mata cachorrinho, isso aí a gente não perdona não, entendeu? Não tem justificativa plausível pra uma coisa dessas, olha, absurdo. A Malévola mata uma criança, a gente passa falando, a menina mata cachorrinho. Aí já é demais. Entendeu? Aí já é demais. Mas eles mantiveram um tom ali, né, de conseguir manter ela ali no tom da vilania. Apesar da gente ver as coisas pelo ponto de vista dela, né? Mas ela não saiu ali da vilania, não. E como vocês verem, né, são filmes bem recentes, justamente porque essa onda do vilão como protagonista é nova, né? Então por isso que a gente não tem tantos estudiosos falando a respeito. E agora que a gente conheceu todos os arquétipos ali de protagonista, vamos nos aprofundar, né, no mais famoso deles, que é o herói, justamente porque ele tem algumas subdivisões ali no rolê. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts. Que a gente vai ter aqui, né, 5 arquétipos de heróis, né, pra abordar aqui. E em cada um a gente vai dar um exemplo aí da literatura ou da cultura pop, né. Mas a gente vai tentar centrar aqui, né, na literatura, já que é um podcast literário, né. Então, né, o que é um herói? A gente vai usar aqui como fonte o site Conceito de, do latim, heros, que por sua vez deriva de um vocabulário grego. A palavra herói faz referência a um homem que é famoso, ilustre, acarinhado e reconhecido pelas suas virtudes ou pelos seus feitos. Numa epopeia ou num poema épico, o herói é o personagem principal em quem desempenha as ações de maior relevância. Na mitologia tradicional, por outro lado, o herói é aquele que é mais do que um homem, mas menos que um deus, pelo fato de ter nascido de um ser divino e de um ser humano. O herói, nesse sentido, costuma encarnar as características de maior destaque e valor da sua cultura de origem. Apresenta, portanto, as habilidades idealizadas que lhe permitem realizar grandes feitos. Estes atos heróicos são os que lhe dão fama e fazem dele um ser admirado pelo resto da comunidade. E segundo, né, o site Medium.com, Vogler nos informa que o herói procura nada mais, nada menos que a autossatisfação na procura de uma identidade. Sendo assim, isso implica dizer que a verdadeira finalidade do herói se concentra em conhecer-se, em tornar-se independente dos laços familiares, em tornar-se um ser dotado de uma personalidade única e que a jornada do herói implica em capturar a verdadeira essência de sua personalidade. Em outras palavras, o herói passa por um processo de separação de seus impulsos e desejos, por fim encontra-se moldado no ego, na realidade. Pode também compreender-se que é um ser que percorreu um caminho de separação para com o seu sobre-ego, para uma procura de algo maior que é uma percepção plena da realidade. Porém, o mundo exterior e objetivo reprime os seus desejos e impulsos, mesmo que isso acarrete no desprazer. O herói continua à procura de sua realidade. Em seu livro O Herói de Mil Faces, Joseph Campbell percebe o herói como o sujeito em busca de independência, isto é, da maturidade, passando por ritos para tornar-se um ser útil à sociedade. Aqui seremos mais genéricos. O herói é aquele que luta por seu ego. Por ego, podemos entender uma realidade factual, onde o herói expressa sua própria individualidade através do sucesso de uma aventura. Em outras palavras, o herói é alguém que passa por uma série de ritos que o transformam e moldam em um ser nobre, capaz de sacrifícios em nome de um bem maior, e que ao fim da jornada encontra sua individualidade e autorrealização através do sucesso em uma aventura. Essa série de ritos que moldam o herói foi definida por Vogler e Campbell como a jornada do herói. Então, né, gente, recapitulando aqui o que é o herói, né? O herói ele veio lá da Grécia Antiga, lá dos livros ali da Odisseia e da Ilíada, e delas eles eram definidos como pessoas
metade humanas e metade divinas, filhos ali de algum deus, e eles eram colocados em uma situação X de vida ou morte, entendeu? E ao final da aventura eles eram reconhecidos, né, como heróis ali entre o seu povo, né? Eles eram reconhecidos pelos seus feitos ilustres. Mas atualmente o Joseph Campbell e o Christopher Vogler, eles analisaram esses mitos aí e eles fizeram, né, os passos da jornada do herói, que a gente já explicou em detalhes ali no nosso último podcast. E essa jornada do herói é basicamente uma série de ritos que o herói vai passar pra, no final da história, né, ele se tornar O herói. o herói. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Então, né, vamos para quais são os arquétipos de heróis que a gente tem. Quais são esses 5 arquétipos aí? O primeiro deles é o herói clássico. Segundo ali o site do Storyboard That. Às vezes conhecidos como heróis românticos, são pessoas comuns que têm um grande talento. Eles geralmente possuem um atributo ou qualidade que os distinguem das pessoas comuns, tornando-os um herói. É importante lembrar que os heróis clássicos são iguais em seu mundo, mas possuem um dom que os outros não possuem. E aqui a gente vai usar como exemplo a Katniss Everdeen lá de Jogos Vorazes dos livros da Susanna Collins, já que a Katniss é uma pessoa comum, entendeu? E a habilidade especial dela, né, o talento dela com o arco e flecha, que é o que faz ela ser, né, especial ali dentro do cenário. Ela é uma pessoa comum, mas ela tem uma habilidade. E, né, com o tempo ela vai se tornando ali, né, o tordo da revolução, né? E isso é possível porque justamente devido ao talento dela de arquearia, né, ela consegue sobreviver aos jogos vorazes, né, que ela, tadinha, ela jogava lá pra morrer, tadinha, né? E com as ações que ela vai tomando ali nos jogos, né, as pessoas começam a ver ela como um símbolo, entendeu, gente? Começa a se inspirar na Katniss. E eu adoro que, tipo, a Katniss, ela não estava planejando isso. Ela aí, não entendeu? queria nada disso. Ela fez isso, tipo, espontaneamente, entendeu? Ela se voluntariou na colheita pra salvar a irmã dela de ir pros Jogos Vorazes. E aí ela consegue sobreviver. Só que aí as ações dela lá dentro dos jogos, o pessoal começou a entender, tipo assim, vamos se rebelar contra a capital, vamos. Aí, do meio pro fim, todo mundo quis usar ela como símbolo do todo e deu no que deu. E deu o que deu. Gente, tadinha. Então, uma pessoa comum possa, em uma situação especial em que ela precisa, né, sobreviver, usar suas habilidades especiais que ela tem de talento, né, pra sobreviver. E, de acordo com os ritos que ela passa durante ali a jornada do herói, ela se torna, né, no final, o tordo. Tadinha da Cat. Meu rolê é merecido! E o segundo exemplo que a gente tem é o herói de Everyman ou herói comum. E na literatura, o termo Everyman passou a significar um indivíduo comum com o qual o público ou o leitor se identificam facilmente. Além disso, o herói comum não tem habilidades ou atributos pendentes. O herói comum é jogado em circunstâncias extraordinárias onde devem agir com qualidades heróicas. Além disso, eles têm um bom julgamento moral e mostram altruísmo diante da adversidade. E como exemplo, a gente trouxe aqui o Frodo de O Senhor dos Anéis, né, gente? Do grande, né, Tolkien aí, que maior exemplo a gente pode trazer, né, senão o Frodo do Senhor dos Anéis, que é uma grande de uma aventura aí e um exemplaço aí de herói. E assim, né, o Frodo, ele tá nessa categoria, né, do herói comum, embora ele seja, né, um hobbit, um ser mágico, porque justamente o mundo que ele vive é um mundo mágico, não tem como ele não ser mágico, então e ele é a mais comum das criaturas. Ninguém, tipo, dá trela pros hobbits. Ele não é especial, gente? né? Ele não é um guerreiro, ele não... Gente, ele é só uma pessoa tirada do seu conforto ali. Então, Frodo, pega esse anel aqui e vai lá jogar dessa montanha ali pra derrotar o menino. Tá, mano. Tadinho do Frodo. E a diferença, né, do herói comum, como o Frodo, do herói clássico, é que o herói clássico, ele tem uma habilidade que o torna um pouco mais do que a pessoa comum. Então, a Katniss, ela é uma pessoa comum, mas ela tem um talento com arco e flecha. O Frodo, ele não tem nada, entendeu? Ele só é comum, jogado numa situação extrema ali. Tadinho. Aqui não tem poderzinho herdado, não. E a gente entra, né, no terceiro arquétipo, que é o super-herói, né? Os super-heróis podem começar como heróis clássicos ou até mesmo heróis comuns e receber um poder que os torna sobre-humanos. Eles também podem nascer com um poder sobre-humano. Ou seja, gente, são pessoas que poderes, né? Basicamente, poderes, entendeu? Ele pode começar comum ou clássico, ou seja, uma pessoa comum que do nada recebeu um poder. E aí ele vira, né, super-herói. O caso que a gente tem
né, mais super-heróico do rolê é o Superman, né? O super-homem. Gente, ele tem super no nome. Já tá aí uma dica aí de qual é a classe dele. Os heróis dos quadrinhos, assim, tipo assim, são super-heróis, né? Os maiores exemplos que a gente tem aí, da Marvel, DC e tal. Exatamente. Detalhe, né, que nem todos os personagens de HQ são super-heróis. O Batman não é um super, ele é só herói, já que ele não tem poderes, por exemplo, entendeu? A gente tem os heróis que são mais de batalha nas HQs, como o Batman, às vezes até a Viúva Negra e o Capitão América, talvez aí. Eles são mais heróis ali clássicos do que heróis super, entendeu? Porque super você precisa ter poder. Esse aí é o rolê. Se você tem poder, você é super. É super. DNA privilegiado. Valeu aí, genética. E o próximo arquétipo que a gente tem é o herói trágico. E foi o grande filósofo Aristóteles quem primeiro definiu o malfadado protagonista como um herói trágico ou herói defeituoso. Aristóteles sugeriu que um herói de uma tragédia deve evocar uma sensação de piedade ou medo do público. Além disso, o herói trágico tem que ser alguém cujo infortúnio é causado não por vício ou depravação, mas por algum erro ou destino. Até hoje, a literatura é inundada com esse tipo de protagonista. E agora a gente vai trazer alguns dos princípios de Aristóteles de um herói trágico. E ele elenca, 6 no total. A armátia, que é a falha que causa a queda do herói, a arrogância, o orgulho extremo, peripécia, reverso da fortuna, anagorizes, quando o herói faz uma descoberta crítica, nêmesis, destino que não pode ser revertido, e a catarse, que é tom, pena ou medo, que o público fica com a queda do herói. E o exemplo master que a gente tem, desse arquétipo, que é muito comum, por exemplo, nas peças do Shakespeare, gente? E o mais famoso deles é o Romeu, da eterna história lá de Romeu e Julieta, que é super conhecida e até hoje é uma história clássica aí, E a gente pode ver que o Romeu, ele passa por todos esses princípios aí, do início ao fim, Tadinho do menino, Ele começa ali com a falha que vai causar a queda dele, que ele é o quê? Um mulherengo, gente? O que você acha que vai causar a queda dele? A arrogância, já que ele é de uma família importante, E ele, literalmente, ele invade uma festa da família que é rival da família dele. Gente... A terceira, que é a peripécia, que é o reverso da fortuna. E o quarto, anagorizes, que é quando o herói faz uma descoberta crítica. As duas acontecem na mesma situação, que é quando ele descobre que a pessoa que ele tá apaixonada, a Julieta, é da família rival, gente? O quinto, que é o nêmesis, destino que não pode ser revertido, é justamente isso. A menina nasceu na família. Você não pode mudar a família da menina, entendeu? Não tem o que fazer. E o sexto, a catarse, que é o fim trágico do personagem. Exato, Os dois morreram no final. Gente, não é spoiler, tá? Isso já é antigo. É antigo, entendeu, gente? A história mais antiga de romance é Romeu e Julieta, mas pelo amor de Deus. E assim, gente, eu achei Romeu e Julieta a maior enganação. Olha, Shakespeare, grande trollador aí. Entendeu? Gente, a gente começa assistindo a peça achando que é um romance, entendeu? Ou seja, você acredita que no final eles vão ficar juntos. Quando a gente descobre que as famílias são rivais, eles vão superar, as famílias vão se unir e tal. Chega no final, os dois morrem, mano. Olha, o Shakespeare era à frente do tempo dele, ele já era trollador já naquela época. Gente. Olha, gente, eu achei uma enganação, sabe? Supera. Então, nós vamos para o último tipo ali de herói, que é o arquétipo do herói épico. Tal como acontece com o herói trágico, os gregos foram os primeiros a definir o protagonista conhecido como o herói épico. Estes são os heróis de uma tragédia que invocam na audiência uma sensação de heroísmo e lendária sabedoria inspiradora. Um herói épico é um homem cuja fortuna é provocada por suas características admiradas. Muitos dos famosos épicos gregos, como a Odisseia e a Ilíada, contêm esses heróis e ações maiores que a vida. Os 7 princípios característicos de um herói épico são: o primeiro, nobre de nascimento. Um herói épico é geralmente um rei, príncipe, semideus ou nobre. 2. Força sobre-humana, coragem. O guerreiro tem um potencial para a grandeza baseado em seus atributos, por exemplo, esperto, corajoso, humilde, sagaz e virtuoso. Terceiro, viajante vasto. Um herói épico é conhecido por fazer viagens para locais exóticos por escolha ou chance, geralmente para lutar contra o mal.
Quarto, habilidade guerreira inigualável. Este herói geralmente tem a reputação de ser um grande guerreiro. Heróis épicos geralmente têm um status que os precede antes do início da história. Quinto, lenda cultural. Antes que um herói épico possa ser aceito universalmente, ele deve primeiro ser uma lenda em sua cultura. Sexto, humildade. O maior atributo deste herói é a sua humildade. Apesar do fato de que ele pode ser o melhor dos melhores, ele nunca se gaba, se orgulha ou se torna ostensivo sobre suas habilidades. E sétimo, batalhas supernatural. O nêmesis deste herói é geralmente um ser sobrenatural, por exemplo, Grendel, Poseidon ou um ciclope. E como exemplos a gente tem, praticamente todos os mitos gregos, o Hércules, o Aquiles, o Jasão, o Perseu, mas o mais atual, das atualidades aqui, da modernidade, nós temos Percy Jackson. Que ele vai se encaixar em tudo. Ele se encaixa em tudo, gente. Ele representa geral aqui. Ele é nobre de nascimento, ele é um semideus, filho do Poseidon. Ele tem uma força sobrenatural, porque ele é um semideus, então ele tem umas habilidades a mais aqui. Ele é um viajante vasto, porque ele é colocado em umas profecias aí, aventura, tadinho do menino. Ele tem uma habilidade guerreira inigualável e aqui ele ainda supera os outros semideuses, porque ele tá em um mundo onde semideuses têm, assim, abundância, entendeu? Ele ainda consegue ser superior a eles, porque ele é filho de um dos três grandes. A gente adora. Ele não é filho de um deus qualquer. Ele se torna uma lenda já no primeiro livro, quando ele derrota o Ares, entendeu? Devolve o raio Met, e no final ele ainda é o herói da profecia. Mano, só isso. Só isso. E aqui ele literalmente, ele termina a aventura e o Zeus, você quer ser imortal? E ele recusa, justamente indo pro próximo item, que é a humildade. Mano, que mais humildade que essa? Ele recusou a imortalidade. E o pedido dele foi o mais simples. Não, em vez de me dar imortalidade, por que você não faz os deuses reivindicarem os seus filhos, dar uma atenção assim a mais? Olha aí, gente. O Percy, ele pode ser sarcástico, ele pode brincar algumas horas, mas tem hora que ele fala sério. Eu adoro que ele deu uma lição de moral nos deuses, mano. Tá vendo? A gente, icônico, afrontoso, lacre, se estivemos. Ele falou, então, se vocês fizessem isso, de reivindicar os seus filhos, talvez essa guerra não tivesse rolado, hein? Fica aí a dica. Essa treta aqui. Já que tudo isso se iniciou porque o Hermes não deu atenção pro Luke, hein? Fica aí a dica, viu, gente? E ele participa de várias batalhas sobrenaturais, porque, ele é um ser sobrenatural também. Gente, a vida do menino é uns corre muito doido, Missão atrás de missão. Gente, eu adoro. O Percy, ele literalmente se encaixa no herói épico, é maravilhoso. E se você analisar, ele ainda consegue se encaixar nos outros arquétipos. Se pá, dá mesmo. O Percy é completinho demais, gente. Exatamente. Um dos heróis mais complexos que tem aí. Então é isso, pessoal. Vai ficando por aqui mais um episódio do Luna Solis Cast. Hoje a gente resolveu trazer aqui essas diferençazinhas, entre esse tipo de personagem que é o mais comum que a gente vê por aí, que a gente se depara o tempo inteiro, Não só em livros, mas em séries, no cinema, que são ali os personagens ali, o personagem principal, o protagonista, o herói, e a gente trouxe aqui um pouquinho da definição de cada um deles, exemplos, que a gente pode observar aí na cultura pop e na literatura, trazendo aqui pra vocês. E a gente vai ficando por aqui em mais um episódio do Luna Solis Cast. Se você gostou, compartilha com os amigos. Eu sou Artemisa Lopes. E eu sou Laura Zaca. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.